Salve, salve, eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga. Nós vamos falar das previsões da semana de 24 de maio a 30 de maio, encerramento do mês, e de um jeito muito especial, porque essa é uma semana cheia de grandes desafios no céu. Nós temos já na quarta-feira, dia 26, às 8 da manhã, horário de Brasília, o eclipse lunar no grau 5 do eixo Gêmeos-Sagitário. Quem são os mais afetados por esse eclipse? Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem, de Sol, Lua ascendente, principalmente do primeiro decanato. Mas também todas as pessoas que têm planetas pessoal em um desses 4 signos. Porém, independente de termos ou não algo nesses signos mutáveis, o eclipse lunar, que sempre acontece numa lua cheia, é um evento muito importante. Ele é um disparador, uma espécie de gatilho em nossas vidas, onde nós somos convidados a deixar o passado. Tudo que nos prendia de alguma forma, crenças, ideias, entendimento errado, relações que já não contribuem para a nossa evolução, com esse momento desse eclipse e por um período de 6 meses até o próximo eclipse, que acontecerá em novembro, nós temos esse convite a uma revisão, uma demolição. Ele causa, claro, que um desconforto, porque nós, em geral, o que precisa ser destruído e demolido são coisas que estão como uma tatuagem, arraigado em nossas vidas, mas é para contribuir para o nosso desenvolvimento. É claro que não é fácil, e principalmente para os signos que serão mais atingidos e de uma forma mais desarmônica. Então, o que a gente sabe dessa semana, gente? Que essa é uma semana bastante tensa. Nós vamos ter notícias inesperadas que vão causar bastante comoção, e eu estou falando de mundo. Eclipse, ele acontece no mundo inteiro. É claro que a ideia aqui do meu canal é focar em como nos afeta pessoalmente, mas também como afeta o nosso país, o nosso governo. Então a gente vai ter revelações que devem ser bastante impactantes, e é muito possível com relação à vacina, a uma possibilidade de uma terceira cepa, quer dizer, nem saímos da segunda, deve vir uma terceira cepa, porque vamos lembrar que Gêmeos, que é onde nós vamos ter o eixo do eclipse, ele rege os pulmões, e daí a gente sabe que essa é uma doença que ela atinge os pulmões. E, além disso, nós teremos ali no sábado Mercúrio ficando retrógrado também em Gêmeos. E daí, como é que eu vejo o Mercúrio retrógrado? Do lado positivo, a gente tem uma oportunidade de revisar as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas falas, projetos que estavam na gaveta. Comecei a ler um livro, pensei em escrever um TCC, estou com um projeto, mas não estou conseguindo. Mercúrio retrógrado, ele faz esse break para a gente finalizar toda essa parte. Ele também é uma revisão na forma como a gente estava entendendo, falando, porque tem a ver com a comunicação. Isso é maravilhoso. E é uma fase muito boa de silêncio, parar com o burburinho externo e ouvir mais a voz interna. Esse é um momento ótimo para isso. Porém, o que Mercúrio retrógrado é ruim, em particular agora quando está em Gêmeos, né? Mercúrio rege as comunicações. Gêmeos é um signo das comunicações. A gente corre mais risco de mais fake news, de hackers, de enganos, de ilusões, fraudes, elas pipocam, sabe? As fraudes do WhatsApp. E aí a sugestão que eu dou é, desde agora, desde essa segunda-feira, faça um backup no seu celular, no seu computador. Tenha muita atenção com as transações bancárias, porque muitas vezes ela não acontece, ou ela acontece de um jeito errado. Invasões são muito comuns, né? Invasões de hackers nesse momento.
E aí nós temos assim uma mente dispersiva, pouco atenta, o trânsito piora. Em geral, quando nós temos Mercúrio retrógrado, quando nós temos greves de caminhoneiros ou greves do correio, porque Mercúrio rege esses temas. Ele afeta todos nós, é óbvio, mas ele vai pegar pesado em Gêmeos e Virgem, que são os dois signos regidos por Mercúrio. E aí vocês sabem que eu faço essas previsões aqui também, tirando uma cartinha do tarô para cada signo. Então vamos de signo a signo e olha, fica até o final desse vídeo, porque eu vou dar um ritual para a gente fazer agora nessa quarta-feira, dia 26, às 8 da manhã de preferência, mas se não, todo dia. Vocês estão ouvindo essas bombas, é que estou gravando no domingo e parece que tem um jogo aí no Corinthians e alguém deve ter feito um gol, né? Então vamos lá. Arianos, essa é uma semana que ela pede muito bom senso, calma com relação à família. Parece que estão contra vocês, né? Mas não é, porque é o que está acontecendo no céu. E aí você tenta fazer tudo direitinho, e o pai que cria problema, a mãe, às vezes tem problemas dentro da casa, sabe? Acabou de consertar a parte hidráulica e ela de novo deu breque. Ou seja, vai testar a sua paciência. Em geral, vocês têm baixíssima paciência e essa semana ela vai ficar um pouco mais curta e é muito perigoso, principalmente, não defina tudo, não decida tudo na truculência, porque há um aspecto perigoso de truculência com relação a vocês essa semana. Às vezes você dá um empurrão ali numa outra pessoa, num momento mais assim, e aquela outra pessoa vira uma onça e vai para cima de vocês. Então, vamos ter atenção, né? Vamos ter cuidado com tudo isso. Os taurinos, apesar a semana tensa, e é para todos nós temos um facilitador que é de relacionamentos, de contato, de generosidade, de cortesia, sabe? Olha, eu te ajudo ali com essa parte, você não quer me ajudar ali com uma situação que eu não estou conseguindo? Isso tudo é bem interessante e vale a pena a gente usar essa força que vocês estão com, das pessoas abrirem as portas para coisas positivas. Eu esqueci de tirar uma cartinha para Áries, então vamos lá, depois eu vou tirar o de Touro. Olha, a Imperatriz. A Imperatriz, ela fala de... a Justiça. A Justiça, ela fala de equilíbrio, de buscar o caminho do meio. E olha que equilíbrio e caminho do meio é uma situação que vocês vão precisar muito, arianos, muito. Cuidado, tá? Essa é uma semana bem de truculência, de animosidade. E por os taurinos, olha, o louco ele tá dizendo, seja mais criança, jovial, alegre, brinque, saia dessa coisa meio dura que às vezes vocês são, né? Geminianos, o eclipse, ele toca vocês, ele vai mexer muito com a parte de corpo, então, às vezes, ele dá questões de saúde, tá com menos ânimo, tá com sonolência, precisa dormir mais, inchaço de pernas, retenção de líquidos. É uma semana de evitar os alimentos mais gordurosos, evita o excesso de sal e principalmente da carne, porque vocês vão sentir mais pesados mesmo. Quarta-feira é aquele dia de praticar o Ponopono, de ficar quietinho, de olha, eu tô aqui de branquinho, de clarinho, né, off-white, porque, sabe, essa é uma semana mais de desafio para vocês. E aí eu vou tirar uma cartinha, olha, a roda da fortuna. A gente tem altos e baixos na vida, né? A roda da fortuna, ela vai trazer situações kármicas inesperadas e assim, haja em qualquer que seja a situação de uma forma ponderada. Não meta o pé, não meta o pé na jaca, porque as consequências, elas são muito, muito loucas. Cancerianos, a gente tem um aspecto aí que também vai pedir que vocês tenham mais cuidado ali no trato com as pessoas, porque está estimulando algo que não é comum em vocês, que é a coisa mais do feroz, da raiva. Muitas vezes o que eu percebo é que os cancerianos guardam muitas coisas,
sabe, quando a última gota d'água foi no copo e ele transbordou, mas aí ele transborda e causa grandes tumultos, e aí não vale a pena, não é? Vocês vão estar com uma ação que às vezes é perigosa, porque está imprudente, está acelerado demais, e aí com Mercúrio retrógrado também fica meio perigoso no trânsito. Fica ligado se você está com o pé pesado. Mas olha o Sol é maravilhoso. O Sol, ele fala muito de comunicação, de amizades, de contar com pessoas queridas para te ajudar, para te indicar, para te orientar. Isso é maravilhoso. Leoninos, essa é uma semana que a gente vai ter ali aspectos que eles são assim de destravar, de perder o orgulho, de dizer assim, eu pisei na bola, e não é fácil para vocês, né? Vocês têm a regência do Sol, tem essa questão do ego, mais humildade, mais amorosidade, vai facilitar muito para vocês. E uma cartinha do tarô, olha, o pendurado, o enforcado que está pendurado, na verdade. Aqui a gente tem a necessidade de sacrificar alguma coisa que seja em prol de uma situação melhor na sua vida. Quando, por exemplo, você passa o ano inteiro sem sair, só estudando para um concurso, você está vivendo a carta do enforcado. Onde que você vai precisar abrir mão para algo maior na sua vida? Pensa sobre isso. Virginianos, esse eclipse, ele afeta o profissional de vocês. Ele toca muito de questões, assim, às vezes de uma certa intransigência, de uma dificuldade de delegar, de que tem que ser só do meu jeito e buscando muito pelo em ovo. Essa é uma semana que vai dar uma desarmada nisso. E aceita com leveza as críticas e as sugestões de mudança, porque vai ser bem melhor. E olha que interessante, a torre invertida. Para mim, a torre é a torre de qualquer jeito. Tem que demolir alguma coisa. A demolição, ela é muito positiva, porque depois que você demole, fica aquele terreno limpo e para o novo. Mas tem alguma coisa que vai se perder essa semana, e há uma dor, né, nas perdas, mas é bola para frente. Librianos, nós temos uma situação muito boa ligada ao afeto, então assim, já planejar o casamento, planejar um noivado, já está pensando em morar juntos. Como é que vai fazer isso? Só que trabalha nos bastidores. Essa não é uma semana de fazer tomar a ação. É trabalhar nos bastidores pensando no que vocês querem fazer, principalmente em conjunto. E a cartinha do tarô é Imperador. Imperador é empreendedorismo, pé no chão, mão na massa, tá com vontade de fazer, tá com força, tá acreditando demais em você mesmo. Só cuidado com o autoritarismo, né? O imperador gosta de mandar, né? Escorpianos, a gente tem uma semana onde agora no começo da semana a Lua faz aspectos importantes. No meio, na verdade, a partir do final de semana, ela faz aspectos ótimos com Plutão regente de vocês. Então ela fala muito do olhar para dentro, da introspecção, daqueles momentos mais intimistas, que você está lendo um livro, está vendo uma série, está conversando com pessoas que te aconselham e que fazem planejamentos para o que vocês querem para os próximos 6 meses. E aí no tarô, olha aqui que interessante, né? A Papisa, que é a sacerdotisa, ela fala muito sobre seguir a orientação da sua intuição, das suas sensações, dos seus sonhos. Ele é um GPS poderosíssimo. Sagitarianos, esse eclipse, ele toca de um jeito complicado a vida de vocês, porque ele mexe na casa do parceiro, da esposa, do colaborador, do cliente, do sócio. E ali precisa acabar alguma coisa. O que tem nessas relações que elas não são boas e que você está tentando, sabe quando você está tentando empurrar uma roda quadrada? E aí tem um desgaste, mas é necessário romper com alguma coisa para que algo novo entre na sua vida, né? E olha, a gente tem os enamorados invertido. Está em dúvida, entre duas pessoas, mas às vezes a dúvida eu não sei se eu continuo nessa empresa e vendo e vou para o interior. Há muitas dúvidas nessa semana. Essa não é a semana de decisões, então tente ouvir mais a intuição e peça conselhos. Conselhos são também muito interessantes.
O capricornianos, o que vocês estão vivendo? Saturno, regente de vocês, ficou retrógrado na semana passada, agora, na verdade, no domingo, e aí ele pede uma revisão na forma como vocês agem no mundo, assim. E há uma ação que não funciona mais. Então, se é uma ação muito dura, muito autoritária, ou pelo contrário, não sabe pôr limites, tem algo que vai precisar ser mudado. E o Mercúrio e o Saturno retrógrado, que fica até outubro, ele é aquele mestre que fala assim, faz de novo, volta no caminho e vê o que você perdeu que pode contribuir com o que a gente tem agora. E olha, a morte tem bem a ver com isso que a gente está falando, que é quando você tem alguma coisa sua que está deixando de ter sentido. O eclipse é muito a morte no tarô. Algo que fazia sentido e não fazia e não faz mais, e você está deixando. Nunca é fácil deixar com a morte, mas é fundamental. E eu pensaria aqui nas questões de saúde, posturas na saúde que elas não contribuem para uma qualidade de vida. Tá? Vamos pensar sobre isso? Aquarianos, o que a gente tem essa semana? Que o regente de vocês, que é Urano, ele vai fazer um aspecto tenso com Saturno. Então, é viver aquela dualidade entre é melhor manter uma posição segura, que eu já conheço, mas que já é meio conservadora e já não funciona mais, ou eu ouso e pulo no precipício sem ver nada, que pode ser muito criativo, mas eu posso me esparramar no chão. Esse é um conflito entre o velho e o novo, e essa é uma semana que ele vem com mais força. Vai ter um desgaste, há uma ansiedade, há uma urgência. Relaxa, pratica o Ho'oponopono, toma um chá em jejum de gengibre, porque ele também vai fazer essa energia ser consumida de uma forma mais saudável. E no tarô, a gente tem, olha, o ermitão, semana de mais silêncio, de mais olhar para dentro e também de aconselhamento com guia espiritual ou com um professor sábio, com o pai, com o mestre. Esse pode ser um dos caminhos. E para os piscianos, para encerrar, também temos desafio, porque o eclipse toca de um jeito meio difícil vocês, e ele toca muito a relação ali com a família, uma dificuldade de colocar limites. Então o discurso é assim, ninguém me respeita, todo mundo, sabe, as pessoas, eu não consigo fazer com que as pessoas me olhem de um jeito sério, e aí é um momento de colocar uma postura mais dura, e que nem sempre é fofa, mas tem horas na vida que a gente precisa parar de ser fofo e ser firme, e esse é o momento. E no tarô, olha, a gente tem a inversão do julgamento, a carta está invertida. Aqui a gente pode entender que está crítico demais. Em geral, quando eu aponto um dedo para você, eu mando 4 para mim. Então, parar de criticar mais e ser mais proativo. Agora, vamos finalizar falando desse eclipse. A sugestão que eu dou é o seguinte: na quarta-feira, de preferência às 8 da manhã, que é o momento exato, mas se não, durante o dia, escreva uma lista das intenções de tudo que você vai deixar, seja hábitos, posturas negativas, uma sociedade, uma relação, enfim. Depois lê em voz alta e queima e sopra essa sombra. Essa sombra não, essa cinza, numa planta, num vaso, porque a gente vai ter consciência do que já não dá mais, sabe? Às vezes é um olhar, você enxerga um relacionamento ou uma situação de um jeito, aí vem um eclipse e você olha de novo e fala, gente, onde que eu estava com a cabeça? Como é que eu enxerguei tão errado assim? Mas há uma dor, há um desconforto, com certeza, em tudo isso. E lembrando que no sábado a gente tem esse Mercúrio que fica retrógrado, então essa é uma semana que a gente já tem Saturno retrógrado, Plutão retrógrado, agora Mercúrio retrógrado e eclipse. É uma semana complicadinha, tá? Não vamos dourar a pílula e tal. É óbvio que é muito legal trazer notícias boas, mas não é o caso. Então todo mundo é afetado, cada um com a sua história e com a sua evolução espiritual, mas essa é uma semana de vestir clarinho, de praticar paz, de não revidar, de não provocar e inclusive de detox de internet, porque vai ter uns chacoalhões. Certamente nós vamos ter notícias bem
bombásticas aí com relação à pandemia, às omissões e etc. Isso tudo mexe com a gente, mexe com a economia e mexe inclusive com os nossos 7 chakras. É isso aí, eu deixo um super beijo, lembrando de dar um like aqui, clica, não só visualiza, mas também clica no like, compartilha com os amigos, se inscreve se você não se inscreveu, que toda segunda a gente tem aqui no YouTube, no canal Jaque Astróloga, mais sobre o céu da semana. Um beijo muito grande. Namastê.